Você já percebeu que está ficando mais difícil abrir um pote ou carregar as compras como fazia antes? Aquela fraqueza lenta e sorrateira que você está sentindo não é apenas idade, é perda muscular. E para milhões de pessoas entre 65 e 80 anos, isso aparece silenciosamente, roubando força e independência sem aviso. Mas aqui está a verdade. A perda muscular após os 65 anos não é apenas inevitável, ela é controlável. E com os hábitos certos, muitos idosos não apenas desaceleram esse processo, mas recuperam a confiança, a mobilidade e a energia que achavam que já haviam perdido. Neste vídeo, vamos abordar 5 hábitos poderosos para manter seus músculos fortes após os 65. Fique comigo até o final, porque não estamos apenas listando dicas. Você vai entender como cada uma dessas mudanças atua dentro do seu corpo e como elas ajudam a prevenir desde quedas até fadiga e a sensação de estar preso dentro da própria casa. Se você já sentiu que sua força está escapando silenciosamente, talvez este seja o alerta que você precisava. Vamos começar. Número 1. Ingestão diária de proteína. Uma das primeiras coisas que você precisa fazer após os 65 é garantir que consome proteína suficiente todos os dias. A maioria das pessoas pensa que proteína é só para fisiculturistas, mas após os 65 anos, seus músculos se tornam menos eficientes em absorvê-la. Isso significa que, mesmo comendo um pouco de proteína, pode não ser o suficiente para manter ou reconstruir os músculos que você perde a cada ano. E sim, você está perdendo até 1% da massa muscular por ano após os 50, se não tomar cuidado. O mais surpreendente é o quão comum essa deficiência é. Muitos idosos comem porções menores, pulam o café da manhã ou preferem alimentos mais macios e ricos em carboidratos por serem mais fáceis de mastigar ou digerir. Mas essa mudança geralmente custa caro para os músculos. A proteína fornece os materiais brutos que seus músculos precisam para se manterem fortes, se repararem e sustentarem suas articulações e postura. Se você já notou seus braços mais finos, pernas mais instáveis ou equilíbrio piorando, a baixa ingestão de proteína pode estar envolvida. E não se trata apenas de ganhar volume. É sobre estabilidade, energia e a capacidade de continuar fazendo as coisas do dia a dia sem ajuda. Vamos imaginar alguém como o Rony, de 74 anos, que gosta de caminhar com seu cachorro toda manhã. Mas ultimamente, ele tem encurtado as caminhadas não por dor, mas porque suas pernas se cansam rápido. Quando começou a adicionar um café da manhã rico em proteína ovos, uma colher de iogurte grego ou até pasta de amendoim no pão integral, ele percebeu que conseguia ir um pouco mais longe e com mais firmeza. Esse é o poder da consistência. Especialistas recomendam de 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia após os 65 anos. Pode parecer técnico, mas basicamente significa adicionar um pouco de proteína em cada refeição. Feijão, ovos, tofu, frango ou até shakes de proteína, se preferir algo mais fácil. Esse único hábito já pode ajudar a desacelerar a perda muscular natural que acelera com a idade e talvez até devolver força ao seu passo. Número 2. Exercício com resistência. Para combater de verdade a perda muscular após os 65, só proteína não é suficiente. Você também precisa desafiar seus músculos regularmente com resistência. Mas isso não significa levantar pesos pesados na academia. Pode ser algo simples como fazer agachamentos apoiado na pia, usar faixas elásticas sentado ou levantar halteres leves enquanto assiste à TV. O que importa é que seus músculos sejam desafiados regularmente contra algum tipo de força. Quando eles não enfrentam esse desafio, começam a encolher um processo chamado sarcopenia, uma das principais razões pelas quais os idosos perdem independência. Músculos fracos levam a problemas de equilíbrio, caminhar mais devagar e maior risco de quedas. Mas a beleza do treino com resistência é que ele não apenas interrompe essa perda, ele pode revertê-la. Um homem chamado João, de 78 anos, começou a fazer elevações de cadeira todas as manhãs, 10 repetições, nada complicado.
Em poucas semanas, percebeu que já não precisava mais usar as mãos para se levantar do sofá. Pode parecer uma mudança pequena, mas é um divisor de águas. Significa mais controle, mais liberdade e mais confiança. E tem mais. Treinos com resistência também fortalecem ossos e articulações, melhoram a circulação e ajudam a controlar o açúcar no sangue. Até estimulam hormônios que beneficiam o cérebro e o humor. Se você não se exercita há um tempo, comece pequeno. 2 a 3 vezes por semana, tente 5 minutos de movimentos voltados para os músculos. Se for consistente, a força volta mais rápido do que você imagina. Número 3. Treinamento diário de equilíbrio. À medida que envelhece, uma das partes mais negligenciadas para manter a força não é apenas ganhar músculo, é prevenir quedas. E a melhor forma de fazer isso é melhorando seu equilíbrio. Você não precisa de equipamentos sofisticados ou academia para começar. Na verdade, uma das rotinas mais simples é ficar em pé sobre uma perna enquanto escova os dentes. Só isso. Alguns segundos aqui, outros ali, e você está ativando os pequenos músculos estabilizadores que te mantêm de pé. O mesmo vale para andar de calcanhar à ponta ao longo de um corredor ou transferir o peso do corpo de um lado para o outro, segurando uma cadeira. Por que isso importa tanto? Porque quando seu equilíbrio melhora, sua confiança também melhora. Você se move com mais liberdade. Para de hesitar ao caminhar, ao subir um degrau ou descer uma calçada. E conforme você se torna mais ativo, sua força muscular melhora naturalmente. Há também uma conexão profunda entre equilíbrio e o cérebro. O sistema vestibular que te ajuda a se manter em pé está diretamente ligado às áreas do cérebro responsáveis pela coordenação e percepção espacial. Quando você treina seu equilíbrio, também está treinando seu cérebro. Helen, de 72 anos, começou a praticar equilíbrio por 5 minutos todas as manhãs, depois de perceber que estava esbarrando mais nos móveis. Após algumas semanas, relatou menos tonturas e mais estabilidade. E pela primeira vez em anos, voltou a dançar no centro comunitário. Isso é liberdade de verdade. Número 4. Priorizar proteína em todas as refeições. Um dos maiores motivos pelos quais os idosos têm dificuldade com a perda muscular não é por falta de esforço, é por não consumir proteína da forma correta. Depois dos 65 anos, seu corpo não processa a proteína tão eficientemente como antes. Isso significa que você precisa de mais, não menos. Mas aqui está o detalhe. O tempo e a consistência são tão importantes quanto a quantidade. Muitos idosos comem pouca proteína no café, um pouco mais no almoço e deixam a maior parte para o jantar. Mas estudos mostram que distribuir a proteína de maneira equilibrada ao longo das 3 refeições é muito mais eficaz para manter a massa muscular. Pode ser ovos ou iogurte de manhã, feijão ou carne magra no almoço e peixe ou tofu no jantar. Não se esqueça dos complementos simples: nozes, queijo, leite, lentilhas, ricota, tudo conta. Isso fornece aos músculos um fluxo constante de aminoácidos, os blocos de construção necessários para manter a força. Também ajuda a prevenir a sarcopenia, a degeneração gradual dos músculos, que atinge a maioria após os 70 anos, a menos que seja combatida ativamente. Há ainda um benefício psicológico. Quando você passa a comer com intenção, sabendo que cada garfada ajuda a preservar sua independência, fica mais fácil fazer escolhas alimentares inteligentes. Frank, de 78 anos, fez uma mudança simples. Adicionou um shake de proteína no café da manhã. Em 2 meses, sentia menos dores nos joelhos e mais firmeza ao abrir potes. Não foi mágica, foi consistência. Número 5. Controlar o açúcar no sangue e a sensibilidade à insulina. A perda muscular após os 65 anos nem sempre tem a ver com a idade. Muitas vezes está relacionada ao açúcar no sangue. Quando ele sobe e desce ao longo do dia, não afeta apenas sua energia, também danifica seus músculos. Isso porque níveis altos de açúcar ativam inflamações no corpo e quebram o tecido muscular. Com o tempo,
Isso dificulta a absorção de nutrientes pelos músculos, especialmente da proteína. Ou seja, você não só está perdendo músculo, como está tornando mais difícil construir novos. Por isso, controlar a sensibilidade à insulina é essencial à medida que envelhece. Quanto mais resistente à insulina você se torna, mais seu corpo armazena gordura em vez de músculo. E isso não ocorre só em diabéticos, é comum em muitas pessoas acima dos 70 anos que acham que estão apenas cansadas. A boa notícia é que você pode reverter isso. Comece reduzindo açúcares adicionados, carboidratos refinados e refrigerantes, até os diet. Foque em alimentos ricos em fibras como aveia, frutas vermelhas, lentilhas e folhas verdes. Eles ajudam a regular o açúcar no sangue e fortalecem as células musculares ao mesmo tempo. Muitos especialistas também recomendam caminhar após as refeições, não pelas calorias, mas porque isso ajuda os músculos a absorver melhor a glicose. Apenas 10 minutos de caminhada já fazem diferença, e não se esqueça da hidratação. Ela ajuda a levar nutrientes aos músculos e estabiliza o açúcar no sangue. Se você só bebe água quando sente sede, já está atrasado. Número 6. Melhorar a qualidade do sono restaurador. A saúde muscular entre os 60 e 80 anos não é construída só na academia ou na cozinha, ela se restaura durante o sono. Se você não dorme profundamente, seus músculos não se recuperam como deveriam. Durante as fases profundas do sono, o corpo libera o hormônio do crescimento essencial para reparar tecidos, reconstruir fibras musculares e fortalecer os músculos, mesmo após atividades leves. Mas à medida que envelhecemos, nosso sono se torna mais leve e a produção desse hormônio diminui. Pior ainda, muitos idosos acordam várias vezes à noite por dor, vontade de ir ao banheiro ou inquietação interrompendo os ciclos de sono que fazem a reparação muscular. Com o tempo, a fadiga se acumula, os músculos enfraquecem e o corpo se deteriora mais rápido do que consegue se recuperar. Então, o que fazer? Primeiro, tenha horários regulares para dormir e acordar até nos fins de semana. Evite refeições pesadas, álcool e telas com luz azul pelo menos 1 hora antes de dormir. Eles atrapalham a produção de melatonina. Mantenha o quarto fresco, escuro e silencioso. Até pequenos ruídos ou luzes do corredor podem atrapalhar o sono profundo. E se você acorda dolorido, seu colchão pode ser o vilão. Um colchão firme e de suporte pode melhorar muito como seus músculos se sentem pela manhã. E por fim, não se esqueça do magnésio. Muitos idosos têm deficiência desse mineral, que ajuda os músculos a relaxarem e melhora o sono. Alimentos como amêndoas, espinafre e banana ajudam, ou um suplemento leve se necessário. Reflexão final. Com 65, 70 ou até 80 anos, você ainda tem controle sobre como seu corpo pode se sentir. A perda muscular não é apenas um fato do envelhecimento, é resultado de hábitos. E isso significa que você pode mudar o resultado. Desde os alimentos que escolhe, como se movimenta, como descansa e como pensa, cada pequena ação conta mais do que você imagina. Você não precisa levantar peso pesado nem seguir a dieta da moda. O que você precisa é de constância, consciência e um pouco de fé de que seu corpo ainda pode reagir e se recuperar mesmo agora.